Pessoal, uso de documento falso precisamente. Vamos tratar desse assunto no seu particular. Bom, o Código Penal, no seu artigo 304, no seu preceito primário, ele diz: fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, do artigo 297 ao 302. A doutrina classifica esse delito do artigo 304 em crime remetido. Por que é crime remetido? Porque ele te reporta aos artigos 297 a 302. E é uma norma penal em branco, pelo mesmo motivo, porque ele em si não diz do que ele quer. Ele te reporta aos outros artigos. Tá entendendo? E o preceito secundário dele é uma norma indeterminada, imperfeita, porque no preceito secundário não vem dizendo pena, reclusão, tal. Pena, detenção, pena, multa. Não diz. Você vai encontrar o preceito secundário nos artigos que ele faz menção, que é o artigo 297 a 302. É um tipo penal que a doutrina chama de crime remetido. O artigo 302 ele te remete, ele te reporta a outros artigos. Por exemplo, o artigo 297 que ele faz menção: falsificação de documento público verdadeiro, falsificação no todo ou em parte desse documento público verdadeiro. Artigo 298, falsificação de documento particular verdadeiro, falsificação ou adulteração no todo ou em parte desse documento particular verdadeiro. O artigo 299, falsificação ideológica no todo ou em parte de documento público e particular verdadeiros. Tá ok? O artigo 304 ainda faz menção ao artigo 300, falso reconhecimento de firma ou letra, reconhecer firma ou letra no exercício da função pública. Reconhecer documento falso no exercício da função pública. O artigo 301, certidão ou atestado ideologicamente falso, atestar ou certificar documento falso também no exercício da função pública. O mais comum, né? Falsidade de atestado médico, ou seja, o médico, no exercício da sua função, dar atestado falso. As pessoas pagam, né, para poder abonar faltas. Aí falta, aí apresenta atestado médico, depois está lá nas redes sociais se esbaldando, enfim. Quem é o artigo 301 e 302 está com uma coloração diferenciada, porque de quem é a competência para julgar essa ação penal? Desses dois tipos penais? Juizado especial criminal. Porque crimes até 2 anos você pode transacionar, lembrando. E os artigos 297 a 300, a competência é do juiz da vara comum. Aí vocês vão dizer: Mauro, mas o artigo 304, ele não elenca o artigo 296 e o artigo 300. O artigo 296 fala sobre falsificação de selo. Falsificar, você não falou que falsificar, adulterar, usar de forma indevida. O artigo 303, reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Por que o artigo 304 não inclui esses dois artigos aí, 296 e 303? É muito simples, porque esses tipos penais já têm previsão específica no próprio Código Penal. Tranquilo? Caminhando. Falsificação grosseira.
Aí que tá. O que se entende para o mundo jurídico? Falsificação grosseira. Bom, falsificação grosseira é aquela que não causa dano, não tem potencial lesivo algum, por isso não é crime. Isso também Guilherme Nucci se alinha a esse pensamento. Tem que ter uma autenticidade, né? Falsificação grosseira não é crime, é atípico, é impossível. Um exemplo de autenticidade, 2 quadros em que você não sabe qual é o original. Aí você diz, o original é esse aqui. Não, esse aqui é cópia, aquele ali é original. Ou seja, uma pessoa mediana não consegue discernir se é verdadeiro ou falso. Falsificação grosseira. Uma nota xerocada em que você, qualquer pessoa, de uma forma mediana, olha, pô, isso aqui é grosseiro, isso aqui tá borrado, o número tá apagado, tá? Agora tem aquelas notas de R$50 que as pessoas passam uma caneta, do comércio passa uma caneta amarela, enfim, ou óleo e tal, que dá até uma dificuldade. Até mesmo caixa do banco, que já tem essa experiência, dá uma olhada quando a nota vem muito nova. Mas assim, grosseira é aquela que é grotesca, aquela que, se eu, por exemplo, fabrico, entre aspas, uma xerox colorida de uma nota de R$1 e boto o número 3 ali. Cara, qual é o potencial lesivo? Qual é o dano que eu vou causar se todo mundo sabe, qualquer pessoa aí, qualquer bombozeiro de ponto de sinal sabe que não existe nota de R$3. Não, eu tô aqui com nota de R$3, quero comprar esse bombom. Impossível. Grotesco. Vou chamar a polícia. Minha querida, não adianta. Cópia, uso de documento grosseiro não é crime. É uma conduta típica, crime impossível. Então não adianta chamar. Não, ele tentou passar uma nota de R$3. Ele tentou passar uma xerox aqui muito mal feita, de uma nota de R$50 aqui, ou de R$100 que seja. Grotesca. Não é crime. Cópia grosseira, documento falso grosseiro, que qualquer pessoa mediana não consegue identificar. Aliás, quem consegue identificar como falso, não adianta. Pô, esse documento aqui é falso, pô. Apagado, não tem a data, RG, enfim. Cópia, uso de falsificação grosseira não é crime atípico, crime impossível. Agora, vamos a uma questão importante. Exibição de documento falso é crime? De novo, execução de documento falso é crime. Em regra, asterisco, em regra, o uso de documento falso, a exibição de documento falso não é crime. O uso do documento falso, sim. A exibição de documento falso, em regra, que toda regra no direito tem uma exceção, famoso, entre aspas, depende. Em regra, a exibição não é crime. Por exemplo, a pessoa se formou em direito, bacharel em direito, trabalha no escritório advocatício, e vai sempre para o seu interior, para o seu local de origem, e as pessoas já há 5 anos, e aí, passou no AB? Não. Passou no AB? Não. Passou, né? Pô, caramba, não passou no AB. Fulano passou, você não passou, enfim. Esse bacharel em direito, sabedor que a exibição do documento, a exibir o documento não é crime, exibir o documento falso não é crime, o que ele faz? Escaneia uma OAB colorida, coloca sua foto, plastifica, vai para o interior lá, sua cidade natal, enfim. E aí, passou uma OAB? Ali amostra, passei. Tá aqui, pô, até que enfim, né? Pô, até que enfim, né? Pô, 500 anos, até que enfim. E ninguém mais vai injuriar essa pessoa. Ou seja, o uso do documento falso, o uso, para mostrar, exibir, não é crime. Usar o documento falso para amostrar, exibir, não é crime. Agora, se eu uso esse documento para tirar uma pessoa da delegacia com habeas corpus, doutor, deixa eu pegar sua bica aqui para preencher. Eu usei o documento. Aí é crime. Aí é tipificado no artigo 304 do Código Penal o uso de documento falso. Ou então, se eu, com essa mesma OAB falsificada, né,
escaneada, xerocada, bonitinho, plastificada. Vou ao fórum. Eu tenho consciência que esse documento é falso. Vou lá na secretaria, quero tirar um processo para xerocar. E a secretária do cartório lá, do fórum, dá aqui só a AB para poder preencher os dados para o senhor levar o processo. Eu usei o documento falso. Aí é tipificado no uso de documento falso. Artigo 304. Exibir documento falso, em regra, asteriscos, em regra, não é crime. Nós vamos ver no final que tem uma particularidade aí. Tá ok? Então, a exibição de documento falso, em regra, não é crime. Tá? Caminhando. Definição de uso de documento falso. Olha só. O Código Penal, ele não define em letras garrafais documento. Ele subdivide, ele coloca o documento como um gênero e coloca documento público e documento particular como espécies de documento. Documento público, muito simples, é aquele que vem de uma autoridade pública, de uma administração pública, de um servidor público no exercício da sua função. Não adianta o servidor público na casa dele fazer um documento. Não é isso. É o servidor público, funcionário público, autoridade pública, no exercício da sua função, lá na sua repartição, enfim. Tá ok? Documento particular. Por exclusão, o que não é público é um documento particular. Vamos lá, artigo 104, parte geral, Código Civil. Você pode criar um documento. Qual é o exemplo de documento particular? Contrato de compra e venda. Agente capaz. Objeto lícito. Determinado ou determinável. Escrito e não defeso em lei. Não, que não seja proibido por lei. Simples, você criou um documento particular. O que você faz? Cria o documento. Pode colocar testemunho ou não, enfim. Você, comprador, vendedor, vai no cartório e reconhece firma. É um documento particular. Requisitos importantes que tem que ter nesse documento. Tem que ser todo escrito. Não tem como oral. Não, tem que ser escrito. Documento tem que ser escrito. Autor determinado. RG, CPF, enfim, tem que ter um nome, enfim. Conter exposição de fato ou declaração de vontade com relevância jurídica. Se não tem importância para o mundo jurídico, Código Penal, a última ratio, não vai nem se manifestar. Ou tem algum caráter probatório, documento com relevância para o mundo jurídico, uma certidão, né, um certificado de conclusão do segundo grau, eu quero entrar na universidade, ensino médio e tal, falsificar, isso aí, um cheque com assinatura falsificada, tem importância jurídica, vai causar dano a alguém, tem importância, tem que ter importância para o mundo jurídico, e que pode se fazer prova. Se não tiver esses 4 requisitos aí, que é extremamente importante, nós estamos diante de um indiferente penal, ou seja, direito penal não vai nem dar atenção, é um indiferente penal, simples assim. Vamos lá. Classificação doutrinária do crime de uso de documento falso. Aqui eu vou usar uma doutrina mais larga, uma doutrina majoritária. É claro que vai haver, de repente, uma questão de semântica, né? Que um doutrinador usa um nome um pouco diferente, mas mesma coisa. Tá ok? Então vamos lá. É um crime simples em relação ao bem jurídico ou objetividade jurídica. Tem alguns autores que usam objetividade jurídica. É um crime simples em relação ao bem jurídico tutelado. É um crime comum e de concurso eventual em relação aos sujeitos do crime. Sujeito ativo, né, aquele que pratica a ação criminal, e o sujeito passivo, aquele que sofre, né, as consequências. É um crime de ação livre e comissivo ou omissivo.
omissivo impróprio, quando o agente tem o status de garantidor, parte geral do Código Penal. De ação livre, comissivo e omissivo em relação aos meios de execução do crime. É um crime formal e instantâneo em relação ao momento consumativo, ao momento da consumação do crime. É um crime doloso. Já vou antecipando que é um dolo comum, dolo genérico, ou seja, vontade livre e consciente de cometer o crime de falsificar um documento público ou particular. Então, ele é um crime doloso em relação ao elemento subjetivo, vontade. A pergunta é, tá lá, pergunta, interrogação. O uso do documento falso é um crime acessório? Se eu pego o documento e estou usando ele, ele é acessório? Sim, senhores, senhoras. O crime de uso de documento falso, artigo 304, é um crime acessório. Por quê? Porque eu dependo de um crime principal, que é a falsificação. Primeiro eu tenho que ter a falsificação, né, do documento, para depois usar o documento. As pessoas às vezes associam, mas estou usando o documento, acessório de que? Não, é principal. Não. Primeiro eu tenho que ter um documento falso, para depois usar o documento falso. Caminhando. Bem jurídico. Bom, o bem jurídico tutelado pelo Código Penal em relação ao uso do documento falso é a fé pública. E o que é a fé pública? A fé pública é a confiança que nós temos em relação aos documentos que são oriundos de uma autoridade pública, de um servidor público, que vem da administração pública, no uso do seu exercício. Lembrando, falsificar, alterar, adulterar esses documentos ou usá-los indevidamente são crimes tipificados no nosso Código Penal, no nosso diploma repressor. Pessoal, crimes contra a fé pública são vários, né? São bastantes. Mas o que todos têm em comum? Qual o fator que tem que dá uma homogeneidade a todos os crimes contra a fé pública? Eles não admitem forma culposa. Não admite. Negligência, imperícia, imprudência. Ou seja, não admite forma culposa, só forma dolosa. Crimes contra a fé pública são vários crimes, né, elencados. O que eles têm em comum? Não admite a forma culposa. Caminhando. Sujeitos do crime. Sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo do crime tipificado no artigo 304? Uso de documento falso, falsificado, adulterado, alterado. Quem é o sujeito ativo? Qualquer pessoa. Toda regra tem exceção. Quem é o sujeito ativo que pode praticar esse... Qualquer pessoa pode praticar esse crime de uso de documento falso, menos o falsário. Aqui em amarelo aqui, ó, menos o falsário. O falsário, quando confecciona o documento falsão lá e usa o documento falso que ele mesmo produziu, se ele for pego, ele não é tipificado pelo crime de uso de documento falso. Ele é tipificado como falsificação. O crime de falsificação, no caso do falsário, vai abarcar o uso de documento falso. Esse é um entendimento, um alinhamento jurisprudencial do STJ e STF. O falsário
que falsificou o documento e usou o documento, ele, ao usar o documento, ele simplesmente exauriu, esgotou o tipo penal. Simples assim. Ele não vai ser marcado pelo uso do documento falso. Vai ter aquela construção. O crime maior absorve um crime menor. Peixão, peixinho. A teoria básica, teoria geral do penal. Ou seja, no caso do falsário, que confecciona o documento e usa o documento, o uso do documento, no caso dele, mero exaurimento do tipo penal. Ele vai ser abarcado pelo crime de falsificação. Então, para definir, tirando o falsário, o uso do documento falso, para ser tipificado, muito simples. Qualquer pessoa que usar o documento falso confeccionado por outrem. Está aqui uma definição bem simples. O crime será reconhecido quando alguém usa o documento confeccionado, falsificado por outrem. Vamos lá. A faz o documento falso. Entrega para B. B usa o documento falso. B é pego. B vai ser enquadrado no artigo 304. O uso de documento falso. A confecciona o documento falso. Confeccionou. A usa o documento falso. A é pego pela polícia. A é enquadrado é tipificado, é preso pelo crime de falsificação. O uso do documento falso pelo próprio falsário é o exaurimento do crime, do tipo penal. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? A vítima desse crime de uso do documento falso. A sociedade, a coletividade, o Estado e, eventualmente, aquela pessoa que foi enganada pelo uso do documento falso. Tá ok? Tipo objetivo. É muito simples. Vamos lá no núcleo. Fazer uso do documento falso, falsificado, adulterado. Empregar o documento falso. Utilizar o documento falso. Aplicar o documento falso. Esse é o tipo objetivo. A intenção mesmo, o objeto dele é esse. Fazer uso. Bom, o objeto material, no sentido mesmo material, pegar mesmo, são aqueles papéis, aqueles documentos que estão elencados no artigo 297 a 302, que o artigo 304 ele te reporta, né? Por isso que é um crime, é um tipo penal, é um crime remetido pela doutrina, que ele te reporta. Ele mesmo é uma norma penal em branco. Ele não te diz para você, o artigo 304, ele não se fecha, ele não se esgota nele mesmo, ele te reporta outro artigo. Então, o objeto material do artigo 304 são os documentos falsificados ou adulterados do artigo 297 a 302. Está lá elencado. Ou seja, são documentos, são papéis falsificados ou adulterados que tenham relevância jurídica. Guilherme Nutt, ele é bem preciso nesse sentido. Tem que ter uma importância jurídica, um valor probatório. Agora, é claro, não estamos falando aqui de cópia, falsificação grosseira, porque cópia não é crime. Falsificação grosseira não é crime. Simples assim. Tipo subjetivo. O tipo subjetivo é o dolo comum, dolo genérico. Vontade livre e consciente de falsificar um documento público ou particular falso. Vontade livre e consciente. Eu quero falsificar um documento. Tá ok? Então, o dolo comum ou genérico não necessita de dolo específico. Às vezes as pessoas ficam, pô, mas dolo, por que não é dolo específico? Já que ele vem de um servidor público, né? Às vezes vem de uma autoridade pública. Deveria ser um crime próprio, né? Porque vem de uma autoridade pública. Mas ele não necessita de um dolo específico, porque qualquer pessoa pode
falsificar. Entendeu? E detalhe, mais uma vez, ele não prevê a forma culposa. Se cair na sua prova de concurso público, na sua OAB, no exame de ordem, não admite forma culposa. Ah, por negligência, imperícia e imprudência. Não admite. Bom, consumação. Aqui, ó, consumação. Quando se consuma o crime de uso de documento falso? Muito simples. No uso do documento falsificado ou alterado. No uso do documento falso. A consumação se dá no uso do documento falso. A questão é, vou afirmar aqui, ó, não é exigível a obtenção de vantagem para o agente ou o engano ao destinatário. Por quê? Por que no uso de documento falso não se exige que a pessoa que usa o documento falso venha obter alguma vantagem ou prejudicar alguém? Por que não há necessidade? Uma, porque é um crime instantâneo. E a consumação se dá no uso do documento. Exemplos. Pego um cheque de alguém, falsifico a assinatura e vou ao caixa do banco. Chego no caixa e dou o cheque. O caixa olha, só um minutinho, pegar o dinheiro, então, liga para a polícia e me prende. Aí eu digo, não, mas peraí, eu não obtive vantagem, realmente, eu falsifiquei a assinatura do dono do cheque, mas não obtive nenhuma vantagem. Meu filho, não precisa. Não, você não precisa obter vantagem. O uso do documento falso, adulterado, alterado, enfim, o uso do documento falso, ele, por si só, o uso, já consuma o crime. Eu não preciso obter vantagem. Ou prejudicar alguém. Por exemplo, se a folha de cheque, eu vou ao comércio, faço lá, escolho. Quanto deu? R$1.500. Eu dou um cheque para a dona da loja lá no shopping, e ela liga para o segurança e me... Não, mas eu nem dei prejuízo para ela. Não preciso dar prejuízo. Eu não preciso causar dano a terceiros. Não preciso. O uso do documento falso já me enquadra no crime de uso de documento falso. Simples assim. Passei no vestibular, meu certificado do ensino médio, antigamente era segundo grau, é falso. Entrego lá, a matrícula, tem os documentos aqui e tal. Antes da matrícula, a polícia bate lá em casa, meu querido. Aqui, documento. Não, mas eu nem me matriculei, não obtive nenhuma vantagem, por que você está me... Não, meu filho, o uso do documento falso caracteriza o enquadramento do artigo 304. Bastou usar. Carteira Nacional de Habilitação, asteriscos. Lembra que eu falei que exibir documento falso não é crime. Em regra, é crime. Exibir, não. Mas a Carteira Nacional de Habilitação, assim como alguns doutrinadores, né, doutrina mais larga, majoritária, e o STJ, a CNH ela tem uma característica: portar e exibir. A CNH, você tem que portar. Bom, mas portar para poder exibir. Não adianta você portar se você não for exibir. Exibir com a autoridade policial ou de trânsito, enfim. Quer dizer, ela é uso obrigatório porte. Consequentemente, se o uso é obrigatório, a credibilidade dele também é total. Ou seja, se eu amostrar a CNH falsa, estou cometendo um crime. Segundo o STJ, entre aspas, portar a CNH para dirigir é uma das modalidades de uso desse documento. Portar para poder exibir, óbvio, né? Não tem como você portar para não exibir. Não posso mostrar. Não. A CNH, ela tem essa característica. Então, no caso da CNH, você mostrar ela sendo falsa, você está enquadrado no tipo penal do artigo 304 do Código Penal, o uso de documento falso. Agora a pergunta é: a CNH, ela vale em todo o território nacional? Está aqui na pergunta aqui, ó. A validade dela é em todo o território nacional. Quem tem a competência
para julgar a ação penal da CNH falsa? Quem tem a competência? A minha CNH foi emitida no estado A. Brasil, país continente, foi emitida no estado A. Eu estou dirigindo lá no estado D, com a carteira falsa, emitida pelo estado A, aqui. Eu estou no estado D e sou pego. Quem é que tem a competência para julgar a ação penal? Quem? A Justiça Estadual. Por que a Justiça Estadual, de onde foi emitida? Porque quem emitiu foi uma autoridade daquele estado. Então, se eu estou lá no estado D, usando uma carteira A, que foi emitida no estado A, quem tem competência é a Justiça Estadual do estado A, porque foi no estado A que foi emitida essa carteira falsa. A autoridade estadual que emitiu a carteira. Tentativa. Bom, aqui nós temos uma briga de cachorro grande. Por quê? Nós temos duas correntes de pensamento. Aí vai depender se você está acusando, né, se você é promotor, ou se você é advogado de defesa para você usar, né? Isso aí é aquela história. Você vai de acordo com a situação, depende, de acordo com o freguês. Corrente. Nós temos duas correntes. A primeira corrente diz que a tentativa do uso do documento falso é inadmissível. Inadmissível. Por quê? Porque é um crime instantâneo. Por quê? É um crime instantâneo porque ele se consome no uso, no momento que você usou. Ou seja, eu não preciso, o falsário, quem está usando o documento falso, não precisa obter vantagem. Quem está usando o documento falso, não precisa causar dano a terceiros. Eu usei o documento. Então é um crime instantâneo. Então, para essa corrente, o crime instantâneo, como é que vai ter tentativa? Então, para essa corrente, é inadmissível. Briga de cachorro grande. Quem defende essa primeira corrente? Mirabete Celso Delmanto. A segunda corrente diz que é possível, é admissível. É possível por quê? Porque é uma conduta plurissubsistente. Parte geral do Código Penal. Conduta plurissubsistente. Vários atos que fazem parte de uma única conduta. Conduta plurissubsistente. Vários atos que fazem